anunciamos Jesus, vai para o ar. Os saduceus afirmavam que não existe ressurreição. Alguns se aproximaram de Jesus e perguntaram: Mestre, podemos falar com o senhor? Mestre, Moisés escreveu para nós: se alguém morrer e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve se casar com a viúva, a fim de que possa ter filhos em nome daquele que morreu. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu, sem ter filhos. Também o segundo e o terceiro. Assim, os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim, também a esposa morreu. E agora, na ressurreição, de quem a mulher é a esposa, já que todos os 7 se casaram com ela? Nesta vida, os homens e as mulheres se casam. Mas os que Deus julgar dignos de participar da ressurreição dos mortos e da vida futura, não se casarão mais, pois não podem mais morrer. Mas serão como anjos e serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. E quanto à ressurreição, já indicou Moisés na passagem da sarça, quando chamou o Senhor de o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque todos vivem para Ele. Eu terminei falando que Jesus se sentiu obrigado a se posicionar diante da ironia dos saduceus, que o colocaram numa situação delicada, que ela imaginaram uma mulher casada, morre o marido, e era da lei que a pessoa tinha que ter filhos. Se o marido morresse sem ter dado filhos à mulher, deveria ela se casar com o irmão dele. Então imaginaram uma situação em que a mulher teve 7 maridos e a vida eterna. Porque para eles, a vida eterna, se existisse, mas os saduceus não acreditavam, seria uma continuação dessa, de quem ela vai ser mulher? Aí Jesus dá uma resposta que está nos versículos 34 e 36, quando ele diz: os homens e as mulheres neste mundo casam-se e são dados em casamento, mas os que forem julgados dignos de participar do mundo vindouro e da ressurreição dos mortos não se casam, nem são dados em casamento. Quero dizer, Jesus deixa claro que a realidade na outra vida é totalmente diferente. Não é nada daquilo que eles estão pensando. A vida eterna não é uma continuação da vida terrena, é uma nova realidade, onde não haverá casamento e não haverá muita coisa a mais. Seremos como anjos diante de Deus. Nosso corpo ressuscitado servirá para glorificar a Deus. Então Jesus quis deixar claro, sim, existe a vida eterna, prepare-se porque vocês são chamados um dia a entrar nela e a entrar nela definitivamente. Fica claro que pela palavra de Deus a igreja não acredita na reencarnação, na possibilidade de eu ter uma nova vida, me purificar. Não, não tem. Morre-se, como lemos na carta aos Hebreus, uma só vez e se comparece diante do juízo de Deus. Mas havia outra questão colocada por eles, que está a resposta de Jesus nos versículos 37 e 38. Jesus diz que os mortos ressuscitam, também foi mostrado por Moisés na passagem da sarça ardente, quando chama o Senhor de Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Ele é Deus não de mortos, mas de vivos. Porque quando Moisés chamou Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, Deus de Jacó, esses já tinham morrido. Ora, se tinham morrido, não tinha sentido
Moisés dizer que Deus era Deus deles, Abraão, Isaac e Jacó. Realmente é Deus dos vivos. Abraão, Isaac e Jacó estão vivos na eternidade para glorificar o Senhor, aquilo que acontecerá a partir da ressurreição de Jesus. Por isso temos razão no credo de afirmar solenemente: creio na vida eterna. Creio na vida eterna. O fato da crença é o seguinte, é uma verdade de fé. Não é porque eu digo, não, eu não creio que a coisa vai mudar. Porque tem gente que pensa assim, que as coisas são conforme ele aceita ou não aceita. Mas as nossas crenças se baseiam no ensinamento de Jesus. Aquilo que é verdade. Ou é verdade ou não é verdade. Não é porque eu não aceito e não quero e não gosto que deixa de ser verdade e deixa de acontecer. Eu creio na vida eterna. E essa nossa crença está justamente baseada em tudo aquilo que Jesus fala. Seria muito pobre a vida humana se ela se resumisse ao aqui e agora. Se tudo acabasse com a morte da pessoa. Não. Deus nos criou para Ele. Ele é Pai. Ele quer que eternamente adoremos a Santíssima Trindade, participemos de sua família e trabalhemos para merecer isso. A própria vida eterna é um dom, mas Deus não age sozinho, Ele sempre quer a colaboração humana. Por isso o apelo deste domingo, a partir do Evangelho, é olhar para a eternidade, não assim para fugir da realidade. Aliás, você deve ter aprendido que os santos tinham uma característica, tinham um olhar sempre para Deus, sempre para Deus, mas os pés bem pousados em cima da terra. Eram pessoas realistas. Por que eles se dedicaram a doentes, a necessitados, a crianças abandonadas, a idosos que não tinham família? Porque o olhar deles estava para o alto. E do alto eles viam o rosto de Deus ali no rosto daqueles necessitados que Deus colocara diante deles. Mas vamos continuar a reflexão. Anunciamos Jesus, vai para o